ela que se arranje. A culpa é minha. História lacrimogênica de cordel. Saída discreta pela porta dos fundos. Ou, como todos conhecem, A Hora da Estrela. Eu sou Caio. E eu sou o John. Nós somos aqui da Literautas TV e vamos analisar essa obra, que é uma das mais fundamentais da literatura brasileira, importantíssima quando se trata de Clarice. A Hora da Estrela foi o último romance de Clarice Lispector, publicado em 1977. Então, trata-se de uma obra bem instigante e original, marcada por diversas metáforas e recursos literários que a autora usa para falar sobre os próprios sentimentos, suas angústias, anseios e as dificuldades de vida, né? Então acaba sendo uma obra autobiográfica floreada, onde ela conta a história de uma personagem, mas também fala muito de si. A obra pertence à terceira geração do modernismo brasileiro e destaca devido à utilização de recursos literários caracterizados na escrita da Clarice Lispector, como, por exemplo, a utilização do fluxo de consciência, grandes reflexões acerca da vida, do universo feminino, e no quesito originalidade, a criação de um narrador fictício chamado Rodrigo S.M., ao mesmo tempo que narra a história de vida de Macabeia, uma jovem nordestina pobre, triste e solitária. Ele também utiliza-se da narrativa para desnudar a alma da personagem, revelando seus pensamentos, anseios e conflitos pessoais. A Hora da Estrela, então, torna-se uma obra de Clarice Lispector, onde ela despeja no papel todos os seus sentimentos, como dito anteriormente, principalmente pelo motivo de ela se sentir perto da morte, né, como foi a última obra dela, o que ocorreu de fato pouco depois do lançamento dessa última obra. Tudo isso sem deixar de usar a sua singularidade, né, originalidade de capacidade de escrita, sempre se aprofundando na psique de seus personagens, nesse caso específico, por meio de um narrador fictício, onisciente, que serve de arauto da própria autora, ao falar sobre o incômodo diante da morte e todos os seus problemas que enfrentou durante a vida, fazendo que o próprio narrador criado se torne uma peça fundamental e viva dentro da história. A obra narra a história de Macabeia, uma jovem nordestina de 19 anos que os pais morreram ainda criança. A partir daí ela foi criada pela tia, que é uma senhora cheia de superstições, rigorosidade por ser religiosa, e ela acaba passando tudo isso para Macabeia. Então, a um certo ponto, ela decide se mudar com a tia para o Rio de Janeiro, mas a tia acaba falecendo, ela passa a ir morar numa república, uma espécie de república, pensão, com mais 4 pessoas do trabalho, porque ela faz um curso de datilografia e começa a trabalhar como datilógrafa. A partir daí, a gente conhece um pouco mais sobre o dia a dia, o cotidiano de Macabeia, que é regado a muita tristeza, numa situação muito degradante para o ser humano. Por exemplo, ela não come direito, ela é desnutrida, ela é pálida, ela não toma banho direito, então tem uma série de estigmas que afligem a vida da personagem. Ela não consegue se alimentar direito, por exemplo, a refeição no trabalho dela, na hora do almoço, ou seja, em meio ao trabalho, é sempre um cachorro quente com uma Coca-Cola. Ela toma café frio à noite para disfarçar a fome, come pedaços de papéis, né, para disfarçar a fome também. Então ela sempre está inserida nesse contexto de vida sofrida, né? E nisso, apesar disso tudo, ela tem sonhos, ela tem aspirações. Ela quer ser uma estrela de cinema, assim como a Marilyn Monroe. Então, ela tenta sempre ser otimista, apesar de ter uma vida bem difícil, né, no Rio de Janeiro. E nisso ela passa os dias trabalhando, sofrendo, sempre sozinha, sem amigos. Ela tem uma personalidade submissa, então as pessoas maltratam muito ela e ela não fala nada, ela se cala, né, diante dessas situações. O próprio chefe dela pensa em demiti-la, mas ela pede desculpas, né, na hora e diante dessa passividade dela, ela acaba desistindo de uma chance para ela, porque apesar dela ter feito um curso de datilografia, ela se torna uma péssima datilógrafa, ela comete muito erros de ortografia e tudo mais. Entrega um papel sujo de gordura. De gordura do cachorro quente que ela almoça, enfim. E nisso a história vai se desenvolvendo até que um dia ela se decide dar um dia de folga para ela, prazer. Ela mente no serviço, diz que vai extrair um dente e acaba pegando um dia para
para fazer nada, para curtir o que ela nunca tinha feito, né? Então ela acaba ainda se entediando, até mesmo com... Ela nem se permitia se entediar, mas ela acaba se entediando nesse dia de folga, mas aproveita para passear, para colocar música alta na casa quando ela está sozinha para dançar, fazer várias coisas, né? E nesse dia de folga, ela acaba conhecendo o Olímpio de Jesus, que acaba se tornando o namorado dela. Outro nordestino, mas uma pessoa de muito má índole, mau caráter, né? Que sempre quer se dar bem. Diferente dela, que estava procurando uma vida melhor aqui, uma condições melhores de trabalho, ele vem fugir de um assassinato que ele cometeu. Isso, ele cometeu um assassinato no Nordeste e veio para o Rio de Janeiro fugido. E nisso ele é mau caráter, sempre quer dar vantagem em tudo. E praticamente ele acaba namorando a Macabeia por namorar. Porque na verdade é praticamente um namoro unilateral, onde somente ela se importa com ele e ele não se importa com ela. Então eles começam a ter esse namoro conturbado, onde ele leva ela a passear somente em praças, e sim, coisas baratas que ele não precisa gastar dinheiro. Inclusive tem uma hora que ele oferece para pagar um café para ela, né? E ela fica toda feliz que ele vai pagar o café para ela, mas chega na hora do balcão, ela pede café com leite e ele diz que se for a diferença muito alta do café normal pro café com leite, ela teria que pagar. Mesmo assim ela fica feliz, ela enche o café de açúcar pra aproveitar mais, acaba sentindo enjoo e tudo mais. Ela tá sempre comendo muito e passando mal depois, né? Sim, sempre quando ela tem oportunidade, como que ela passa muita fome, ela sempre come muito, umas coisas estranhas, exageradas, e ela acaba passando mal. Inclusive tem uma passagem legal que uma amiga de trabalho dela recebe sempre muitas ligações do namorados, de pretendentes, acaba querendo ter isso também, receber uma ligação. Ela inclusive compra uma ficha pro namorado ligar para ela na hora do serviço para ela fazer essa média, né? Mas o Olímpio acaba recusando, falando que não liga para essas coisas, não. Mas essa amiga Glória dela do escritório acaba conhecendo o Olímpio, eles se conhecem e o Olímpio acaba trocando a Macabeia pela Glória. E nisso ela fica muito triste, fica arrasada, né? Mas mesmo assim, com a passividade toda dela, ela acaba ainda perdoando ainda, por mais ser sentida e mantendo a amizade com a Glória, né? E a Glória, por se sentir muito mal, acaba um dia chamando ela para tomar um café da tarde na sua casa. A Macabeia vai lá, acaba comendo muito, se sente culpada porque roubou uma rosquinha, mas mesmo assim ela não quer vomitar, não quer passar mal, porque ela não queria perder todo aquele luxo que ela tinha comido, né? Porque ela não é acostumada a comer coisas diferentes, né? E nisso ela começa a falar um pouco sobre a vida, a Glória também fala um pouco da vida dela e fala que ela consultou numa cartomante ali perto, a Carlota, né? E fala que vai marcar uma sessão para a Macabeia, então vai para essa consulta, ela fica encantada com a casa da Carlota, a cartomante, porque ela é cheia de adereços, enfeites e plásticos e ela acha tudo aquilo muito luxuoso, muito bonito, né? E nisso a cartomante começa a falar um pouco sobre a vida dela, sobre a sua vida de cafetina e tudo mais, ex-cafetina, né? E ela acaba comprando a ideia da cartomante e a cartomante faz essa previsão para ela que ela vai se casar com um homem estrangeiro, que ela vai ser muito feliz, que o futuro guarda muitas coisas boas para ela. Após essa leitura de cartas, onde a cartomante fala que a estrela dela vai brilhar, e ela sai totalmente esperançosa, feliz, né? E por causa disso, ela acaba assim que sai da cartomante, ela acaba atravessando a rua sem olhar para os lados e acaba sendo atropelada por uma Mercedes-Benz. Então ela acaba morrendo ali na calçada depois do atropelamento, sem que ninguém a socorresse. E acaba morrendo sozinha e sem ter encontrado essa felicidade, esse brilho, né, a hora da estrela. Então praticamente o resumo da obra é esse. Bom, um fato interessante sobre esse livro, o Caio falou alguns títulos no início do vídeo da obra, é justamente porque a obra tem 13 títulos diferentes, né? Que é uma coisa nunca vista na época, né? Então ela queria ter essa originalidade, essa brincadeira, que os títulos conversam com a própria história. São 13 títulos. Leia os títulos pra gente, cara. Na entrevista na TV Cultura, que a Clarice deu, quando o jornalista pergunta qual o título do livro, e a Clarice ela sempre fala, não sei, são 13 títulos. A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, que foi o que ela optou no final, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito. Esse povo é um povo sem fala. A Macabeia, ela fala pouco, por ignorância, ela não tem vocabulário, e como se faltasse mesmo a personagem. Ou Quanto a Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela Não Sabe Gritar, ou Uma Sensação de Perda, ou Assovio no Vento Escuro, ou Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, ou
como acontece no final, saída discreta pela porta dos fundos. É engraçado, trazendo a questão da análise do personagem para você ver, ela fala muito sobre o contexto social, né? Que o povo nordestino imigrante não tem muito acesso a conhecimento, aos estudos, e justamente por isso que a personagem não fala pouco, porque ela não sabe se comunicar direito, ela tem medo de errar, então ela acaba sendo passiva em muitos casos, né? E por causa da ignorância, digamos assim, ignorância mesmo, no sentido da falta de conhecimento. Então ela retrata toda essa camada de todos os imigrantes, né, que vêm do Nordeste tentar a vida melhor na cidade grande, nas capitais, né? E então é uma obra de denúncia social, né, como você mesmo falou. É interessante que geralmente a Clarice, no decorrer de sua obra, ela está preocupada com o eu, sempre com o eu, e geralmente são retratadas figuras femininas, são donas de casa, mães, filhas, e aqui esse personagem, apesar de ser mulher, ela se enquadra num âmbito social, assim, ela assume um tipo e passa a existir não somente como uma mulher, mas também como a denúncia, a prova viva daquele povo sofrido e dessa ignorância de uma busca incessante por condições melhores de vida. Ela acaba, digamos assim, caracterizando a personagem justamente para fazer essa denúncia, porque a Clarice está acostumada a escrever com a classe média alta, de mulheres num nível social mais elevado. Então é a primeira obra que ela escreve mesmo sobre uma personagem com um nível social mais baixo, entendeu? Mas ela aproveita para falar isso, usar como uma denúncia social, ao mesmo tempo que ela coloca também muitas coisas pessoais do momento que ela está passando, da vida, dos sofrimentos da vida dela. Todo o sofrimento que a Macabeia passa, a retratação, são metáforas do próprio sofrimento da vida da própria autora, Clarice Lispector. E isso é bonito e triste ao mesmo tempo, entendeu? Porque a gente fica mesmo altamente comovido com a história, por tudo que ela passa, e não exatamente sendo a mesma coisa, a gente para pensar que aquele sentimento todo que a personagem está sentindo é o mesmo sentimento que a autora sentiu no decorrer da vida dela, no decorrer da escrita, por mais que as situações sejam diferentes, né? E outro destaque de personagens para essa obra é o próprio narrador, né, que é o Rodrigo SM. Ele acaba se tornando um narrador presente em toda a narrativa, é claro, porque ele conta, ele se mostra totalmente parcial, entendeu? Ele se comove com a história da Macabeia e ele acaba fazendo a gente também se comover com a história dela, e ele acaba divagando sobre a vida dela, entrando nos seus pensamentos, enfim, desnudando a personagem pra gente. É interessante esse narrador, por que não é um narrador em primeira pessoa? Por que não a própria Macabeia conta a história? É como se ela recorresse, é como se precisasse de alguém denunciar a história dela. Como ela não tivesse voz. Ela não tem voz, ela precisa de um narrador. Em relação ao tempo e espaço da ópera, o espaço, a maioria das vezes, é a cidade do Rio de Janeiro, né? Contudo, a obra faz algumas menções, por exemplo, o estado de Alagoas e alguns outros lugares, mas predominantemente é a cidade do Rio de Janeiro mesmo, que está na maior parte da narrativa. Em relação ao tempo, não existe uma data exata que possa determinar o tempo durante a história. Mas, por algumas partes, tratar que a Macabeia vai ao cinema para assistir os filmes da Marilyn Monroe, dá para se determinar que a obra se passa entre as décadas de 60 e 70. Então, esse tempo e espaço realmente é isso mesmo. Bom, o narrador em primeira pessoa é masculino, uma coisa que é incomum na obra da Clarice Lispector. E esse narrador, ele é escritor, outro ponto em comum com a escritora. O que gera a metanarrativa. É um escritor que ele está contando a história da Macabeia como história principal, mas há também a história dele como escritor perto da morte, que se assemelha muito à história da própria Clarice, que já com câncer, debilitada, terminava a sua obra. E eu separei uma parte aqui que ilustra exatamente isso que eu acabei de falar. Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. Muito bonito esse trecho. É engraçado você perceber que as duas personagens são a Clarice Lispector. Tanto a Macabeia quanto o Rodrigo SM
são duas facetas da autora. Então por isso que a gente fala que o livro se trata mesmo de uma autobiografia ficcional, velada, que ela fala muito dos medos, da angústia, de tudo que ela está passando por causa do câncer, por causa da saúde debilitada dela naquele momento. E ao mesmo tempo ela resgata dificuldades, problemas na sua vida e passa isso no enredo. Mas o principal, acho que o mote principal mesmo da obra é a questão da morte, é o medo da morte ou a proximidade da morte. Tanto o narrador quanto a Macabéia está ligado com a morte. Que o narrador também, eles têm, o Rodrigo S.M. também tem um problema em aceitar a morte. Inclusive tem uma parte ainda que ele fala, olha, agora me lembro que todos vamos morrer, e eu também. Aí ele até fala que, mas esqueça que agora está a época de morangos, né? Então ele que tenta ver o lado bom da vida, mas todos os personagens estão ligados com a morte justamente pelo período que a Clarice estava passando. Então tem essa ligação direta entre os personagens. E com o sentimento de ser estrangeiro, ser o próprio estrangeiro no mundo. Como você disse, elementos autobiográficos, né? Porque a Clarice ela morou no Nordeste, né? Em sua infância, ela também não é brasileira, é ucraniana, depois naturalizada brasileira. Este sentimento de ser estrangeiro sempre esteve presente na Clarice, tanto na obra dela quanto na vida dela. A obra em si é muito interessante porque a própria Clarice, ela usa esse livro para falar um pouco sobre a finalidade da arte, sobre a literatura, sobre o ato de escrever. Então tem muita metalinguagem ao decorrer da narrativa, entendeu? Então ela utiliza-se do próprio Rodrigo S.M. para falar de suas angústias, a sua questão com a escrita, né? Com a literatura, que era muito conturbada. A Clarice era uma escritora excelente, mas ela tinha essa relação conturbada com a própria literatura, né? Como a vida dela foi cheia de digamos, contratempos, né? De conturbações. Outro mote da obra é essa constante busca por uma identidade, por um sentido na vida, né? A incessante busca por encontrar algo. Os próprios títulos, 13 títulos que a gente citamos, muitos deles remetem a isso. Né? Um personagem que não tem uma voz, né? E a busca pela Macabéia, a busca incessante em torno da personalidade. E agora um trecho retirado do capítulo final do livro. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para a nossa necessidade? Morrendo, ela virou ar. Ar energético? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais. E depois toca de novo. Etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. Muito bonito, muito poético esse final. É por isso que eu falo que a obra em si, ela fala muito, trata muito da questão sobre a morte, proximidade da morte e o estado de espírito que ela se encontrava no momento. Não é à toa que é a sua última obra, como nós dissemos. Por possuir um narrador masculino, o que é um dano incomum na obra de Clarice, um narrador metalinguístico que se confunde com a própria escritora e numa escrita que, em se tratando de Clarice, mesmo profunda, ainda não deixa de ser popular e simples, de fácil entendimento e extremamente conciso. Esse livro figura um dos mais importantes e que aparecem nos vestibulares do país inteiro. E também nunca Clarice foi tão política, tão de fazer denúncia social, que é o caso que acontece com a imigração, com essa turma que vem do Nordeste, massacrada pela vida. A questão como sempre, da escrita da Clarice, trabalha com fluxo de consciência, as metáforas, a poética que ela utiliza na prosa dela, também é outra coisa que faz essa obra se destacar. Apesar de todas as outras obras dela possuírem isso, essa é feita de uma forma tão mais visceral, digamos, mais sentimental, que ela parece que se coloca, se expõe de toda forma na narrativa, e isso é passado ao leitor. Bom, mais uma vez, se você está sem tempo ou não quer ler o livro, que a gente sempre não aconselha... Ou mesmo comparar, a gente não aconselha, a gente sempre aconselha a ler a obra original, claro.
Mas se você quer ver essa obra em outra linguagem, na linguagem cinematográfica, também vocês podem conferir no filme A Hora da Estrela, que também é outra belíssima adaptação, muito bem feita. E vale a pena para você conhecer um pouco melhor a história, caso você não tenha lido, ou então para você comparar a narrativa cinematográfica com a narrativa literária. Bom, pessoal, é isso. Agradecemos vocês ficarem até o final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os nossos novos conteúdos. Bom, muito obrigado e até a próxima. Até!